Seguindo mais uma vez, meus amigos, o nosso estudo em grupo. Estamos estudando Entre a Terra e o Céu, de André Luiz e Chico Xavier. Hoje nós vamos ver o capítulo 22, Irmã Clara. Na noite imediata às experiências que descrevemos, o ministro convidou-nos a visitar a irmã Clara, a quem pedira socorro em favor do esclarecimento de Odila. Eu me sentia cada vez mais atraído para o romance vivo daquele grupo de almas que o destino enleara em suas teias. Se me fosse permitido, voltaria de imediato para junto de Mário Silva, rebelado, ou para junto de Amaro, paciente, a fim de observar o desdobramento da história, cujos capítulos jaziam gravados nas páginas vivas de meu coração. Todavia, era necessário esperar. Enquanto buscávamos a intimidade de Clara, descia o luar em prateado jogo sobre a paisagem que se tapizava de flores. Com o cérebro preso às preocupações resultantes do trabalho que nos exigia a atenção, algo indaguei de Clarencio quanto à cooperação que pretendíamos solicitar. Por que motivo rogaria ele o concurso de outrem, quando se dirigira com tanto êxito à mente de Esteves e Armando, reencarnados? Não lhes favorecera o retrocesso da memória até os recuados dias da luta no Paraguai? Por que não conseguiria doutrinar também a desditosa irmã enferma? O ministro ouviu-me tolerante e redarguiu. Iludes-te, nem sempre doutrinar será transformar. Vou ler outra vez. Nem sempre doutrinar será transformar. Efetivamente, guardo alguma força magnética suficiente desenvolvida, capaz de operar sobre a mente de nossos companheiros em recuperação. No entanto, ainda não disponho de sentimento sublimado, suscetível de garantir a renovação da alma. Sem dúvida, dentro de minhas limitações, estou habilitado a falar a inteligência, mas não me sinto à altura de redimir corações. Para esse fim, para decifrar os complicados labirintos do sofrimento moral, é imprescindível haver atingido mais elevados degraus da humana compreensão. Dispunha-me a despejar novo interrogatório, contudo, nosso orientador indicou-nos bela edificação próxima. Cercada de arvoredo, que servia de enfeite a espaçosos canteiros de flores, a residência de Clara figurou-se-nos pequeno colégio ou gracioso internato de moças. Até certo ponto, não nos enganáramos. A nossa anfitriã não morava num estabelecimento de ensino. Entretanto, mantinha em casa um verdadeiro educandário. Tão grandes e luzidas eram as assembleias instrutivas que sabia organizar. Recebeu-nos em extenso salão, onde era atenciosamente ouvida por 4 dezenas de alunos de variadas condições, que se instalavam à vontade em grupos diversos, sem qualquer ideia de escola, assinalando o ambiente em sua feição exterior. De olhos rasgados e lúcidos, a lhe marcarem magnificamente o semblante com os traços aristocráticos do rosto emoldurado pela basta cabeleira. Clara parecia uma jovem Madonna, detida entre os melhores dons da mocidade e da madureza. Estendeu-nos as mãos pequenas e finas, respondendo-nos às saudações com alegria sincera. Nosso orientador rogou escusas pela nossa interferência no trabalho. Não se incomodem, acentuou a interlocutora encantadoramente natural. Achávamos-nos num curso rápido acerca da importância da voz a serviço da palavra. Podem partilhá-lo conosco. Nossa aula é uma simples conversação. Fitando bondosamente o ministro, rematou. Sentem-se, sou eu quem pede perdão por fazê-los esperar mais um pouco. Em breves instantes, todavia, entraremos em nosso entendimento mais íntimo.
e voltando à poltrona, que nada tinha de cátedra, sem qualquer atitude professoral, tão grande era e doce era um ambiente de maternidade que sabia irradiar de si, começou a dizer para os aprendizes. Conforme estudamos na noite de hoje, a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente, como não ignoramos, é um incessante gerador de força através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética, regulada pela voz. Por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando o apuro de vida interior, de vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete, e pela voz o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço do tempo. Vimos? Dentro da pausa ligeira, que se fizer espontânea, simpática senhora interrogou. Mas, para que tenhamos a solução do problema, é indispensável jamais nos encolerizarmos. Sim, elucidou a instrutora. Calma, indiscutivelmente, a cólera não aproveita a ninguém. Não passa de perigoso curto-circuito de nossas forças mentais, por defeito na instalação de nosso mundo emotivo, arremessando raios destruidores ao redor de nossos passos. Sorrindo bem-humorada, acrescentou: em tais ocasiões, se não encontramos junto de nós alguém com o material isolante da oração ou da paciência, o súbito desequilíbrio de nossas energias estabelece os mais altos prejuízos à nossa vida, porque os pensamentos desvairados, em se interiorizando, provocam a temporária cegueira de nossa mente, arrojando-a em sensações de remoto pretérito, nas quais, como que descemos, quase sem perceber, a infelizes experiências da animalidade inferior. Eu deveria ter marcado de amarelo. A cólera, segundo reconhecemos, não pode e nem deve comparecer em nossas observações relativas à voz. A criatura enfurecida é um dínamo em descontrole, cujo contato pode gerar as mais estranhas perturbações. Um moço com evidente interesse nas lições argumentou: e se substituíssemos o termo cólera pelo termo indignação? Irmã Clara pensou alguns instantes e redarguiu. Efetivamente, não poderíamos completar os nossos apontamentos sem analisar a indignação como estado da alma, por vezes necessário. Naturalmente, é imprescindível fugir aos excessos, contrariar-se a alguém a propósito de bagatelas, e a todos os instantes do dia será baratear os dons da vida, desperdiçando-os de modo inconsequente, sem o mínimo proveito para si mesmo, para os outros. Imaginemos a indignação por súbita de tensão na usina de nossos recursos orgânicos, criando efeitos especiais à eficiência de nossas tarefas. Gente, eu queria pensar desse jeito. Eu queria ser capaz de usar minha mente dessa forma. Seria fantástico. Nos casos de exceção, em que semelhante diferença de potencial ocorre em nossa vida íntima, não podemos esquecer o controle da inflexão vocal, assim como a administração da energia elétrica reclama a atenção para a voltagem. Precisamos vigiar a nossa indignação, principalmente quando seja imperioso vertê-la através da palavra, carregando a nossa voz tão somente com a força suscetível de ser aproveitada por aqueles a quem endereçamos a carga de nossos sentimentos.
É indispensável modular a expressão da frase como se gradua emissão elétrica. Nossa, que coisa, se eu fosse capaz disso. Eu vou tentar ser desse jeito. E ante a assembleia que lhe registrava os ensinamentos, com justificável respeito, prosseguiu depois de ligeiro intervalo. Nossa vida pode ser comparada a grande curso educativo, em cujas classes inumeráveis damos e recebemos, ajudamos e somos ajudados. A severidade, em todas as circunstâncias, será sempre a nossa melhor conselheira. Mas, em alguns aspectos de nossa luta, a indignação é necessária para marcar a nossa repulsa contra os atos deliberados de rebelião entre as leis do Senhor. Essa elevada atenção do espírito, porém, nunca deve arrojar-se à violência e jamais deve perder a dignidade de que fomos investidos, recebendo da divina confiança a graça do conhecimento superior. Basta dentro dela a nossa abstenção dos atos que intimamente reprovamos, porque a nossa atitude é uma corrente de indução magnética. Em torno de nós, quem simpatiza conosco geralmente faz aquilo que nos vê fazer. Nosso exemplo, em razão disso, é um fulcro de atração. Precisamos, assim, de muita cautela com a palavra nos momentos de tensão alta do nosso mundo emotivo, a fim de que nossa voz não se desmande em gritos selvagens ou em considerações cruéis que não passam de choques mortíferos que infligimos aos outros, semeando espinheiros de antipatia e revolta que nos prejudicarão a própria tarefa. Um amigo que acompanhava os ensinamentos com interesse invulgar perguntou respeitoso: Irmã Clara, como devemos interpretar as perturbações da voz, como, por exemplo, a gaguez ou a diplofonia? Sem dúvida, informou a instrutora solícita, os órgãos vocais experimentam igualmente lutas e provações quando reclamam reajuste. Por intermédio da voz, praticamos vários delitos de tirania mental, e através dela nos cabe reparar os débitos contraídos. As enfermidades dessa ordem compelem-nos ao trabalho de recuperação no silêncio. De vez que, sofrendo a alheia observação, aprendemos pouco a pouco a governar os próprios impulsos, afeiçoando-os ao bem. A orientadora, que falava em absoluta simplicidade à maneira de um anjo maternal dirigindo seus filhinhos, comentou ainda por alguns minutos o tema singular, com surpreendente primor de definição. Depois, fim da aula, permaneceram no belo domicílio tão somente algumas jovens, que encontravam em nossa anfitriã desvelada benfeitora. Clara convidou-nos a pequena peça contígua e o ministro deu-lhe conhecer o objetivo de nossa visitação. Alguém na terra precisava ouvi-la, a fim de modificar-se. A interlocutora perguntou com carinho quanto às particularidades do serviço que pretendíamos realizar. Clarencio resumiu o drama que nos empolgava a atenção, quando se inteirou de que a amargurada mulher devia renunciar a um companheiro que permanecia na terra. Vimos imensa compaixão se lhe estampar no rosto. Seus olhos enevoaram-se de lágrimas que não chegaram a cair. Compreendi que a nobre instrutora, aureolada de soberanos valores morais, trazia consigo profundas mágoas manifestas. Desculpe. Certamente buscávamos reconforto para um coração infeliz, num coração que talvez estivesse padecendo ainda mais. Pobre criatura, disse a orientadora comovida, e, afirmando-se com tempo bastante para ausentar-se, acolheu-nos o apelo e dispôs-se a seguir-nos generosamente. Amigos, eu gostaria de ter esse equilíbrio para usar a minha voz, porque eu sou muito destrambelhada com a voz. Vocês não imaginam, vocês que só me ouvem aqui. Eu falo muito alto, eu falo muito depressa. Um dia eu chego lá, nem que leve umas 5 encarnações. Seguindo,
Clarencio, sempre lúcido e ponderado, nos diz: nem sempre doutrinar será transformar. Não me sinto à altura de redimir corações. Para decifrar os complicados labirintos do sofrimento moral, é imprescindível haver atingido mais elevados degraus da humana compreensão. Precisamos nos esclarecer sempre e entender que a transformação de cada um vai muito além do convencimento intelectual. É preciso conhecer e respeitar, entender a dor de cada um, que se apresenta particular. O mesmo sofrimento acarreta dores e reações diferentes em cada pessoa. Não é mesmo? É verdade. 2. Já falamos inúmeras vezes sobre o pensamento, desde 6 livros atrás. A palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente, como não ignoramos, é um incessante gerador de força através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, a voz nos totaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida interior, de vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. E pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço do tempo. São informações preciosas. Como eu disse antes, eu preciso melhorar muito nessa questão. Sou muito atabalhoada ao falar. Clara segue nos orientando por várias formas de sentimentos relacionados à fala, todos de fundamental importância. Destacamos a raiva e volto a indicar o estudo no mesmo canal que nós estamos postando esses vídeos, que trata das formas pensamento. Ali podemos ver os desenhos gerados pela raiva e suas consequências. O sentimento de raiva gera raios que atingem as pessoas. Vocês podem ver lá. Os médiuns viram esses desenhos e o desenhista criou. Vale a pena conhecer. Chama Formas Pensamentos. O livro está disponível também na internet, em texto. É de C.W. Leadbeater. Ele foi um bispo, certo? Precioso esse livro. Seguindo, Clara nos fala que até podemos ter certas posturas com indignação, mas tentar não projetar com a voz os nossos sentimentos. Falar com o intelecto e não com a emoção. Nossa atitude é uma corrente de indução magnética. E, naturalmente, somos os primeiros a sermos atingidos pelas forças que projetamos. Muita cautela com a palavra, nos momentos de tensão alta do nosso mundo emotivo, a fim de que a nossa voz não se desmande em gritos selvagens ou em considerações cruéis, que não passam de choques mortíferos que infligimos aos outros, semeando espinheiros de antipatia e revolta que nos prejudicarão a própria tarefa. Entendo que até podemos manifestar nossa indignação ou contrariedade, mas controlando a intensidade e emoção excessiva na voz. Lembro mais uma vez que todos os textos em amarelo são cópias do original. Como devemos interpretar as perturbações da voz, como, por exemplo, a gaguez e a diplofonia? Clara responde: os órgãos vocais experimentam igualmente lutas e provações. Quer dizer, a pessoa nasce com esse problema para corrigir um passado. Quando reclamam reajuste, por intermédio da voz, praticamos vários delitos de tirania mental, e através dela nos cabe reparar os débitos contraídos. As enfermidades dessa ordem compelem-nos ao trabalho de recuperação no silêncio. Quantas vezes a gente com a voz, a gente não
deprecia outras pessoas, calunia outras pessoas, acusa injustamente, não é? Ofende. Determinadas pessoas passam a vida toda usando a voz dessa maneira. Então, é natural que a gente nasça com um problema qualquer na capacidade de se comunicar, não é? Deixo aqui o meu e-mail, a forma de me encontrar no Facebook. Eu estou ansiosa que vocês me esclareçam nos pontos em que eu deixei passar ou que eu comentei equivocadamente. Sendo um estudo em grupo, eu dependo de vocês. Eu estou ansiosa também pelo próximo capítulo. Até breve!